Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje, no nosso quinto episódio de Quem é o Espírito Santo. Hoje nós vamos falar a vida no Espírito e também o fruto. Não são vários, mas é um fruto que tem vários gomos, como uma tangerina. Quando ela está fechada, é um fruto só, mas quando você descasca, tem vários gominhos. Assim são os frutos do Espírito. O fruto do Espírito, ele é um que se divide em vários. O Espírito Santo é o que move o nosso dia todos os dias. No episódio de ontem, nós vimos que o Espírito Santo é o nosso guia, é o maestro da nossa vida, é o comandante da nossa vida, junto da palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, ele nos faz lembrar de textos, de contextos, para a gente passar para outras pessoas. Tipo aqui no devocional, eu tenho o meu cronograma todo completo, com os meus versículos chaves e as minhas informações que eu venho adquirindo ao longo aí desses 10 anos em Cristo. E no meio do caminho, geralmente eu faço 4 versículos. Eu separo 4 versículos para cada estudo. Às vezes eu trago mais de 4, às vezes eu trago 5, às vezes eu trago 6, às vezes eu trago 7. Então, até mesmo ao longo do nosso percurso, eu venho falando de textos que são exemplos, né? Que podem nos ajudar a esclarecer mais as coisas de Deus e, junto com isso, a gente ser edificado. Então, o Espírito Santo é que faz eu lembrar. Lembra que eu disse ontem que antes de eu iniciar o devocional, eu oro ao Senhor, peço a Ele direção, peço a Ele direcionamento. E o Espírito Santo, de forma magnífica, Ele abre a minha mente, abre o meu entendimento para que eu possa lembrar de textos, de contextos, de informações que vão acrescentar para nossa alma e para fortalecer o nosso espírito. Este estudo do quinto dia foca na vida do espírito, abordando como a terceira pessoa da Trindade, ela atua no caráter, no serviço e na sensibilidade do cristão. Se nos capítulos anteriores vimos o Espírito agindo na história, aqui vemos como ele age dentro de cada um de nós. O Espírito Santo, ele tem transformado vidas, transformado almas, transformado pensamentos. Lembra que eu sempre digo também que tudo começa das nossas janelas? O que eu permito que entre, o que eu permito ouvir, isso vai fazer com que a mente da gente pense, raciocine e gere um sentimento, para esse sentimento ele se tornar em uma ação. E é desse jeito que o Espírito Santo age na nossa vida. Dependendo do que a gente deixa entrar nas janelas da nossa vida, certamente a gente vai ter um caminho ou para o bem ou para o mal. A decisão do caminho que vamos tomar é única e exclusivamente nossa. Mas vamos lá aos nossos textos base, que hoje tem bastante texto e tá bom, tá bonito pra caramba. Romanos 8,14. A evidência da filiação. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você se deixa ser usado pelo Espírito, se você entregou a sua vida para Jesus, você deixa a sua vida ser guiada pelo Espírito. O Espírito é aquela bússola do capitão Jack Sparrow que vai direcionando nossas vidas para quem? Para Cristo Jesus. Ó, isso aqui tá certo, isso aqui não tá certo, vai por esse caminho aqui, não vai por esse caminho aqui. O Espírito Santo, ele nos faz julgar o nosso caminho, a direção que vamos tomar. E essa direção, ela vai influenciar diretamente em nossas escolhas, em nossa jornada, em nosso trajeto. E claro, a nossa conclusão, a nossa chegada ao final, a nossa largada e a nossa chegada ao pódio da salvação. O verbo guiar, ago, no grego, está no presente contínuo, ou seja, o presente ele vai passando dia a dia, o presente é hoje. Amanhã vai ser um novo presente, depois de amanhã, e depois, e depois, e depois, e depois. Cada dia é um novo presente, contínuo, é algo que é progressivo, não é algo parado. Hoje eu tenho um presente,
e vai ficar só aqui. Não, o presente ele é para ser exercitado. O verbo guiar é para exercício diário, todos os dias, indicando uma ação constante, certo? Paulo estabelece um critério de identidade. A marca do verdadeiro Filho de Deus não é apenas ritos externos. Ou seja, eu vou pegar uma pombinha, vou queimá-la e vou entregar a Deus como aroma agradável pelos meus pecados. Não tem mais isso. Agora eu posso entregar as minhas petições, como, ó, já vem o texto aí, ó. Como lá em Filipenses capítulo 4, Paulo, quando ele fala para entregar nossas súplicas e orações ao Senhor, é isso. É a confiança, depositar confiança em quem pode resolver. Mas aqui nos fala que a submissão interna à direção do Espírito, ou seja, ser guiado, implica que o Espírito toma a iniciativa e o crente responde com obediência. Quantas vezes, vou contar aqui um testemunho que foi muito forte na minha vida e foi muito engraçado nesse dia. Eu estava saindo do meu trabalho, eu trabalho ali aqui no Rio de Janeiro, atrás da Prefeitura do Rio. Então, eu tenho um trajeto para poder seguir, percorrer. E tem o outro que eu posso desviar. Aí eu tô sentindo aquilo, ó, não vai por ali, não segue por aqui. Entra aqui para você sair lá na frente. Eu já tinha passado da entrada. Aí tinha uma moça andando um pouquinho na minha frente. Aí eu falei assim, moça, não vai por aí não, vem comigo. Aí ela, por quê? O que que houve? Eu falei, eu tô sentindo que vai acontecer alguma coisa ali na frente. Vamos voltar e vir daqui por trás da prefeitura. Nós voltamos, a moça veio comigo, a moça, eu vou com você. Se você sentir, vambora. Aí voltamos. No que a gente voltou e passou por trás, ali aonde eu passaria, eu consigo ver. Estava acontecendo um assalto. E eu seria a vítima também. Então o Senhor, ele usou o Espírito Santo para me alertar de que não era para eu passar por aquele lugar. E eu senti no meu peito muito forte. Volta, vai por aqui, não vai por ali não. E aí eu voltei, a moça foi comigo, a moça. Caraca, cara, olha, que hora que você sai do seu trabalho para poder sair com você também? Então, o Espírito Santo, ele nos guia. Ele nos guia e mostra pra gente a direção. Ó, não vai por aqui, vai por aqui. E a gente tem que estar sensível. Por isso do estudo constante da palavra. Porque quando a gente estuda constantemente o Evangelho, estuda as Escrituras Sagradas, Deus, ele coloca o seu Espírito para nos guiar. E é aquilo, nós temos que estar com a nossa consciência e os nossos ouvidos espirituais cientes para ouvir e não seguir pelo caminho. E é isso. E às vezes você tá ali, ó, você sabe que aquela pessoa é problemática, você sabe que aquela pessoa ali, aquela amizadezinha que você fez ali, você sabe que ela é uma frutinha podre no meio do cesto de frutas, e você permanece ainda, mas porque eu quero ajudar. Você pode ajudar, mas se a pessoa quiser. Se ela não quiser, ela é que te tira do teu caminho, que é certo, que tá no Senhor. Então, abre teu olho, crente. Abre os dois olhos para ficar bem esperto. Porque existem pessoas para te levantar, para te levar ainda mais para o reino. E existem pessoas que vão, ó, abrir só cavar, mas o buraco pegar a enxada ali, ó. Cavar, 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 até te afundar nesse buraco. Então, saiba quem vai estar do seu lado. Ouça a voz do Espírito Santo, principalmente leia as Escrituras, porque você vai ouvir a voz de Deus através da leitura bíblica, através do estudo. E é isso. Agora, se você não quiser aí, meu amor, ó, faça igual Pilatos, ó. Lavo minhas mãos, porque são escolhas. O crente vive de escolhas, ele não vive de si. O crente, ele vive de escolhas. Ó, se eu for por esse caminho, vai dar certo. Se eu for por esse aqui, eu vou cair. Então, devemos prestar atenção nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, para a gente conseguir ter uma vida digna com Deus. E assim nossa vida ser usada. O capítulo de Romanos 8, frequentemente chamado de a Carta Magna da Liberdade Cristã,
Este capítulo descreve a vida vitoriosa sobre a carne. Ele começa com nenhuma condenação para quem está em ti, Jesus. E termina com nenhuma separação do amor de Deus, destacando o papel do Espírito na adoção e intercessão. Somos filhos de Deus porque o Espírito Santo habita em nós. Deus deu o seu Filho para que nós pudéssemos ter a vida eterna e Cristo Jesus mandou o Consolador, que é para quê? Para a gente ter um direcionamento de fidelidade, de amor e de direção. Examine quem tem dado as ordens na sua vida, olha aí. Seus impulsos ou o Espírito? Ser guiado pelo Espírito significa consultá-lo em decisões diárias. Essa dependência é a maior prova de que você pertence à família de Deus. Antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer outra coisa, ore ao Senhor. Porque orando ao Senhor, Ele direciona nossas vidas. O Espírito Santo é o selo da nossa adoção. Ser guiado por Ele é o teste de DNA espiritual. Aprenda a reconhecer os impulsos suaves do Espírito em seu coração. Segui-lo é confirmar a sua identidade como filho. De sermos chamados filhos de Deus, somos chamados filhos de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. O caráter de Cristo em nós. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha quantas coisas boas que o Espírito Santo de Deus traz para a nossa vida. São frutos. Frutos de quê? Do caráter de Cristo Jesus. Jesus, ele é amor, ele é alegria, ele é paz, ele é paciência, ele tem amabilidade, ele tem bondade, ele tem fidelidade, mansidão, ele tem domínio próprio. E ele fala que contra essas coisas, contra tudo isso aqui, não tem lei. Quem exercita já é filho de Deus. Mas tem outros passos. Não é só ser uma pessoa que tem amor na sua vida, ou que tem alegria, ou que tem domínio próprio. Existem passos a serem seguidos. A palavra fruto, carpos, está no singular. Embora a lista contenha 9 virtudes, isso indica que o fruto é uma unidade. É o caráter de Jesus Cristo sendo reproduzido no crente, diferente dos dons, que são dados. O fruto é cultivado através da permanência na videira, ou seja, o galho que se ausenta da presença de Jesus, ele perde esses frutos. Agora, o galho que permanece unido, unificado a Jesus Cristo, ele exala, ele transmite, ele é exercitado todos os dias. Tem dias que o domínio próprio falha, mas a gente volta atrás e tenta se consertar. Tem dia que o amor falta e a gente tem que exercitar. Tem dia que a alegria, ela passa batida, ela se passa correndo da nossa vida. Mas a gente tem que exercitar. A paz, tem gente que vem, ó, para testar nossa paz. Tem gente que vai para testar. Tem gente que quando o Satanás não vem, o Satanás vai lá e manda o secretário para poder tirar a nossa paz. Mas é aquilo, nós devemos exercitar. É um exercício diário. É algo que precisa ser feito todos os dias. Mas precisamos exercitar. Mas o fruto é cultivado através da permanência na videira, ou seja, unido a quem? Cristo Jesus. A frase contra essas coisas não há lei significa que quem vive pelo Espírito cumpre a essência da lei sem precisar do peso do legalismo. Ou seja, quem tem esse fruto como essência, como prática diária, já está exercitando a lei, só que sem o peso do legalismo. Entende? Paulo defende a liberdade cristã contra o legalismo. Ele contrasta as obras da carne, que dividem e destroem, com o fruto do Espírito.
O capítulo é um chamado para viver pelo Espírito e não gratificar os desejos da natureza humana caída. Não tente fabricar paciência ou amor por esforço humano. Foque em sua comunhão com o Espírito Santo. Quanto mais perto dele você estiver, mais naturalmente essas virtudes brotarão em suas palavras, gestos e atitudes. Você não precisa abrir a sua boca para você dizer que você é cristão. Suas atitudes falam por você. Você pegar uma pessoa que está triste, conversar com ela, dar um abraço, dar um apoio, é uma atitude de Cristo. Você chamar para dar o conselho a um irmão, uma irmã, que você vê que está saindo, está se desviando do caminho, de fato, é um fato de você estar fazendo o fruto do Espírito ser visto na sua vida. E isso, gente, é inegável. Ninguém pode retirar aquilo que o Senhor deu para você. E o Senhor te instrui. Aprenda do Senhor. Fruto está no singular. É um pacote completo que reflete o caráter de Jesus produzido organicamente em nós pelo Espírito. Não tente fabricar virtudes. Foque em estar conectado ao Espírito e o fruto aparecerá naturalmente em seu comportamento. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A unidade dos dons. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Paulo usa o termo faneroses, manifestação, sugerindo que os dons do Espírito, que os dons são o Espírito Santo tornando visível através de uma pessoa. O propósito é simperon, bem comum ou utilidade proveitosa. Os dons não são para autoexaltação ou entretenimento, mas ferramentas para servir a igreja. Tem um dom para usar, não sabe como usar, não sabe o que fazer. Meu irmão, senta comigo. Olha, vou te ajudar a saber qual é o seu dom certinho. Converse com a liderança da sua igreja, participe dos ministérios. Vai ter almoço? Minha irmã, posso ajudar aí na cozinha? Nem que seja para cortar um alho. Vai descascar um alho. Nem que seja para picar um bife. Nem que seja para cortar um frango. Todos nós temos dons. Seja ele para varrer um prédio, seja ele para aconselhar, seja ele para exercer liderança, seja ele para tratar pessoas com mais amor. Cada um tem um dom. E esses dons são usados para a edificação do corpo, a edificação da igreja. Você tem algo que pode me ajudar? Você me ajuda. Eu tenho algo que tenho para te ajudar? Eu posso te ajudar. E assim, gente, o Espírito ele vai usando e vai deixando, olha, é maravilhoso. Essa atitude do Senhor é maravilhosa. Por isso que o Espírito Santo, ele nos dota com dons e fruto. Quer saber se uma pessoa é crente? Olhe suas atitudes. Se ela serve mais do que fala, se ela ajuda mais do que pensa, se ela pega e se coloca à disposição do Senhor, o Senhor vai ajudar em tudo que ela fizer. Porque enquanto você está cuidando da dor do outro, Deus está cuidando da sua. E é extraordinário esse poder de Deus. O capítulo de 1 Coríntios, capítulo 12, trata da diversidade e unidade do corpo de Cristo. Paulo usa a analogia do corpo humano para mostrar que todos os membros e dons são importantes, embora diferentes. O Espírito é quem distribui os dons conforme sua vontade soberana, ou seja, submeta-se à vontade de Deus, à vontade de Jesus Cristo e à vontade do Espírito Santo. Você recebeu um equipamento espiritual do Espírito Santo. Se você não está usando seu dom para ajudar outros cristãos ou abençoar o próximo, você está desperdiçando um recurso divino. Está sendo desobediente. Descubra seu lugar no corpo e sirva. Sirva porque essa é a vontade de Deus.
e de Cristo Jesus e do Espírito Santo, para que a gente seja um. O que eu tenho não vai te faltar, o que você tem não vai me faltar. Entende? Então, a gente se unindo, a gente consegue ter o direcionamento de Deus. Os dons espirituais não são troféus de santidade, mas ferramentas de serviço para ajudar o próximo. Descubra seu dom, use-o para edificar a sua comunidade, a sua igreja, não para a autopromoção, mas para a glória de Deus. Tudo o que fazemos, fazemos para a glória de Deus, para a exaltação do nosso Rei. Efésios 4, versículo 30. A sensibilidade da pessoa do Espírito. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, ganhamos o selo do Espírito Santo. Não devemos entristecê-lo. O verbo entristecer, lipeite, prova que o Espírito Santo é uma pessoa, pois uma força ou energia não pode sentir tristeza. O contexto de Paulo refere-se a pecados de relacionamento, mentira, ira, amargura. Isso são só exemplos, mas a lista de pecado é grande. O selo Espragisterte era a marca da propriedade e proteção de um rei. Entristecer o espírito é ferir aquele que garante a nossa segurança eterna. Ou seja, usando nossos dons, usando nossas habilidades e não entristecendo o espírito com nossos pecados. Se fazemos isso, ele é fiel para nos ajudar e nos direcionar. Se está passando por um momento de dificuldade, de pecado, ore. Convide um irmão para te ajudar em oração. Tenha aquele irmão de confiança que vocês vão sentar e você pode se abrir, sem julgamento. E ele te ajuda em oração. Busque, porque temos. Lembra de ontem, quando eu falei de Barnabé? Barnabé ajudou Paulo em seu ministério. Barnabé levou Paulo para ser introduzido nas igrejas, para que ele possa cumprir o chamado em Cristo Jesus. Então, escolha o seu Barnabé, o seu amigo que vai te ajudar em oração, em conversa, em direcionamento. Ajude também seu Barnabé, porque assim, relacionamento é troca. Eu tenho o que você precisa e você tem o que eu preciso. E assim a gente nivela toda a nossa estrutura física e humana. É lindo esse Deus. O Espírito Santo é o seu hóspede mais ilustre. Vigie o ambiente do seu coração e da sua casa. Palavras amargas ou fofocas entristecem o espírito, roubando sua paz. E sensibilidade espiritual. Mantenha a conta limpa através do arrependimento rápido. Por ser uma pessoa, o espírito tem sentimentos. Pecados de atitude e palavras amargas entristecem a sua presença em nós. Aplicação. Vigie suas palavras e pensamentos. Mantenha a casa limpa para que o hóspede, dentro do seu coração que habita em você, o Espírito Santo, se sinta à vontade em você. Para que ele olhe e se funda. Que as pessoas olhem e falem assim, nossa, aquela ali tem o Espírito Santo. E aquele ali, cheio do Espírito. Quem é cheio do Espírito é cheio do fruto. E quem é cheio do fruto parece-se com Jesus. Olha como é que interliga as coisas. Como vai se interligando a vontade de Deus. Isso é extraordinário. Porque Deus não faz nada sem pensar. Tudo dele é ali, encaixado. É perfeito. A vida no Espírito, conforme descrita por Paulo, é uma jornada de dentro para fora. Identidade. Ele nos garante que somos filhos e nos guia pelo caminho. Romanos capítulo 8. Caráter. Ele transforma a nossa personalidade para refletir Jesus. Gálatas 5. Serviço. Ele nos capacita com dons para ajudarmos uns aos outros. 1 Coríntios 12.
Relacionamento. Ele é uma pessoa sensível que deseja santidade em nossa vida prática. Efésios capítulo 4. Viver no Espírito é mais do que ter experiências isoladas. É cultivar um relacionamento diário ao todo dia, onde Ele é o guia, o escultor do caráter, o doador do poder e o selo da nossa esperança. O Espírito Santo trabalha para nos tornar parecidos com Jesus, trocando nossa natureza egoísta pelo seu fruto do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, por nos orientar que o teu Espírito, ele tem vários frutos. E esses frutos precisam ser exercitados. Não é para ser dado apenas. Eles precisam ser exercitados. Aqueles que andam no Espírito exercitam os dons do Espírito Santo. Eu entendo, Pai, e te peço perdão nos momentos aos quais eu não pude exercitar o fruto do Espírito. Te peço perdão, peço que o Senhor nos ajude, direcione nossas vidas para que dia a dia possamos, Pai, enfrentar essas dificuldades desse mundo, enfrentar as dificuldades de nós mesmos, os empecilhos que colocamos, as barreiras que colocamos, mas que o Senhor nos direcione e nos ajude. Nos ajude a sermos melhores, não para nós mesmos, mas melhores para o Senhor. Perdoe nossos pecados, nossas falhas e nos ajude, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém!